Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai começar a ver, a falar sobre evolução, tá? Um tema central da biologia, tá? Um dos temas unificadores da biologia e é a partir dele, né, que ele é um eixo central de discussão. A partir desse eixo da evolução, todos os outros temas, mesmo os que vocês já viram até aqui, eles se ancoram na evolução, tá? Agora, o termo evolução é um termo que muitas vezes é usado de uma forma diferente do que a gente vê na biologia, tá? Porque, por exemplo, você vai ver aí, quando você vê um desenho, um filme que fala sobre evolução, sempre fala de alguma coisa que está indo para melhor, está melhorando, né? Até mesmo alguns tipos de filosofia e religião falam que evoluir é melhorar, mas na biologia evoluir não é melhorar, tá? Ele até pode, a evolução dos grupos até pode ter levado a um passo de melhorias, vamos dizer assim, melhorias para sobreviver no planeta. Mas isso não significa melhoria no sentido de maior capacidade, de progresso, de avanço constante. Não. Na realidade, evoluir é mudar. Muitos grupos evoluíram, muitas espécies evoluíram perdendo coisas, ficando, vamos dizer assim, menos capazes. Na realidade, menos capazes para um ambiente, mas para outro ela se tornou muito capaz, porque a evolução ela está sempre ligada ao tipo de ambiente. A evolução ela anda de acordo com dois mecanismos principais. O primeiro deles é o que vai causar as modificações. E o segundo mecanismo é o que vai deixar cada vez esses diferentes, vai torná-los viáveis ou não. Quem faz isso é o ambiente. Então, uma espécie que se dá bem em um determinado ambiente pode não se dar bem em outro, tá? Então, o ambiente atua como um selecionador, né, de quem que vai sobreviver. Mas a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. É só uma introdução aqui que eu estou dando sobre evolução, porque é um tema que gera muita polêmica, porque muita gente não sabe o que significa, tá? Muita gente pensa em evolução como melhoria, como progresso, como avanço, mas não. Pense assim sempre. Evoluir é mudar. Pode ser mudar para ganhar alguma coisa, pode ser mudar perdendo alguma coisa. Se transformou e essa transformação possibilitou uma vida melhor, uma sobrevivência melhor em determinado ambiente, pronto, joia, perfeito. É isso que a gente precisa, tá? Então vamos lá, vamos para essa aula que hoje especificamente vai falar de evidências, ou seja, fatores que mostram que as espécies mudam ao longo do tempo. Elas não são fixas, elas se transformam ao longo do tempo. Vamos ver, então, a aula de hoje, evidências da evolução, ok? Beleza, boa aula pra gente. Então, galera, vamos lá. Vamos falar de evidências da evolução. A aula de hoje, né, vai mostrar pra gente quais são
os fenômenos, né, presentes na natureza e presentes nos seres, que demonstram que eles vieram de algum lugar a partir de transformações desse ser. Né? A evolução, gente, trabalha sempre com os mecanismos que existem, com as estruturas. Elas vão, então, elas vão se modificando, tá? Então as estruturas se modificam. E essas modificações vão deixando resquícios, tá? E isso vai deixando resquícios nas espécies, né? Ficam, então, o que a gente vai chamar aí, né, de evidências. Ficam aí os resquícios, os relictos, né? Resquícios dessa mudança, tá? Então, vamos ver. Muitas das evidências elas vão nos mostrar que tivemos ancestrais em comum, tá? Outras evidências vão mostrar que a fauna, a flora, os seres já foram diferentes. A composição de espécies já foi diferente. Outras evidências vão nos mostrar que estamos próximos, né? Que estamos aparentados por ancestralidades que nos permitem estar próximos. Outros vão mostrar estruturas, né? Enfim, vamos lá. O importante é que, em biologia, nada faz sentido senão à luz da evolução. Tá? A gente olha para a natureza e fala, mas quanto é tudo perfeito, encaixado. Não tem. Primeiro que não é tudo perfeito. Primeiro que há falhas grandes em estruturas se você for olhar o pormenor. E outra coisa, aquilo que parece muito bem encaixado, só está muito bem encaixado, as coisas só parecem funcionar muito bem, porque na realidade elas evoluíram assim. Se o ambiente, aquelas espécies não se adequassem àquele ritmo de ambiente, elas não estariam ali. Quem não se adequou, quem não estava apto a essa adequação àquele ambiente, desapareceu. Por isso que o que está ali é o que está mais apto, né? Então essa frase do Theodosius Dobzhansky, né, que é fantástica. A evolução é um eixo central da biologia, tá? E nada vai ter sentido se a gente não pautar nosso pensamento pela evolução, tá bom? Então vamos lá. Bem, primeira das evidências é o registro fóssil, tá? Então o registro fóssil, principalmente, o que ele vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar que os seres, a composição das espécies já foi diferente. Ou seja, nós temos indivíduos que deixaram marcas e que eram muito diferentes do que a gente tem hoje. Obviamente que muitas das estruturas que esses fósseis demonstram estão até hoje presentes, tá? Como carapaças, ossos, estruturas que estão presentes, né? As folhas, que estão presentes nos organismos até hoje, tá? Como eu falei, as estruturas elas vão sofrendo modificações e não há uma remodelagem total, não há seres totalmente diferentes, né?
nas linhagens a que eles pertencem, né? Aquela linhagem que se formou, ela se forma e se mantém com mudanças, tá certo? Então, isso aqui é uma das evidências. O registro fóssil nos mostra que a composição de espécies já foi diferente e que estruturas presentes até hoje já foram diferentes. Tá? A forma de organização da estrutura, enfim. Isso tudo mostra mudança ao longo do tempo. Tá? Outro fator que nos mostra a evolução é a adaptabilidade dos seres. Né? Você vê que tem seres que estão intimamente ajustados àquele modo de vida, por exemplo, os vírus. Né? Vírus que só podem existir porque há organismos com células onde eles podem viver. E se eles não estiverem ajustados ao hospedeiro, então a relação parasita-hospedeiro, né, ela é uma das evidências desse ajuste do ambiente. Então a relação aqui a relação parasita-hospedeiro, né, parece que eles foram feitos assim, né? Só que não. Você vê que emergem vírus de uma hora para outra, como foi o nosso caso, desse momento que a gente está vivendo, né, 2020, essa pandemia. Né? Então, por quê? Porque há um ajuste para sobreviver àquele determinado ambiente. No caso dos parasitas, o ambiente do hospedeiro. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, um bicho-folha, né, que se confunde, se mescla ao seu ambiente. Né? Então as relações de mimetismo, de camuflagem, né? Camuflagem, elas são processos que se desenvolveram ao longo do tempo, ajustando, né? São ajustes finos naquelas espécies para que ela fique totalmente imperceptível no seu ambiente, né? Ou que ela fique assemelhada a alguém que é um perigo, né? Caso de ajustes miméticos, né, das espécies, que podem ser um ajuste, por exemplo, um ser que não venenoso se ajusta e se torna parecido a um venenoso, né, que ele se torna, né, ele evolui, ele vai gradativamente aquele indivíduo que é parecido com o indivíduo, ele nasceu daquele jeito, tá? A gente vai explicar esses mecanismos mais à frente. Mas ele está ali, surgiu daquele jeito, parecido com alguém venenoso, alguém, sei lá, parecido com um ser que não é muito bom, muito palatável para comer, ele vai se dando bem. Né? Isso a gente chama de mimetismo. Também tem um tipo de mimetismo que é assim, um ser venenoso parece-se com outro venenoso. Isso vai reforçando a ideia de que aquele tipo de ser é venenoso. Espécies diferentes, parecidas, indicando que todas elas são venenosas. Né? Então, isso vai fazer com que o predador daquele grupo, né? Opa, com esses aí eu não me meto, porque são perigosos, mesmo eles sendo de espécies muito distintas. Isso a gente chama de mimetismo. São ajustes finos promovidos justamente pelo ajuste do ambiente, né? Pela seleção de indivíduos que se tornaram cada vez mais aptos a ficar naquele ambiente. Né? Foram selecionados. Eles não se tornaram, eles não foram se esforçando para isso.
lembre disso, sempre que eu falo assim, se tornou, na realidade ele foi selecionado. Tá? Então, quem não se parecia com aquele ser que era impalatável, morria, porque o pássaro ia lá e comia, o predador ia lá e comia. Agora, quem se aparecia, esse aqui, pô, esse bicho parece com aquele que eu já comi uma vez e não gostei, eu não vou comer esse. Tá? Então ele sobreviveu. Então cada indivíduo desse que foi sobrevivendo e estava parecido, os filhotes dele vão ser parecidos com ele. Então isso vai fazendo com que cada vez se ajuste mais esse processo. Beleza? Outra evidência são as semelhanças anatômicas e embriológicas. Por exemplo, a homologia. O que é isso? São órgãos que têm a mesma origem nos embriões. Tá? Por exemplo, um braço humano, a pata dianteira de um cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. Vejam, vários ossos, 2 ossos, 1 osso. Tá vendo? Vários ossos da pata, aqui são as falanges, os metacarpos, os carpos, o rádio e a una e o húmero. Né? Então, as falanges dos dedos, o metacarpo e o carpo, rádio e una e húmero. Veja que tanto na gente, tanto nos humanos aqui, nós vamos ter a mesma coisa. Ó. Falanges dos dedos, em verde, mesmo número. Tá? É claro que alguns podem ter esse número reduzido, como é o caso do cavalo, que só tem o dedo médio, ele anda em cima desses dedos aqui, dessas unhas aqui, né? O casco do cavalo é essa unha aqui. Tá? Os metacarpos, carpos, né? Una, rádio e húmero. Veja, são todos estruturas de uma mesma origem. Tá? Todos aqui, ó. Rádio, una, húmero. Veja, aqui no morcego, o húmero, una, carpo, metacarpo e falanges. Ok? Ou seja, na baleia, que é na nadadeira da baleia, mesma coisa. Tá? Segue o mesmo padrão. Ou seja, são a mesma estrutura com funções diferentes. Isso gera o que a gente chama de homologia, órgãos homólogos, que têm a mesma função, a mesma estrutura, mas funções diferentes. Isso vai levar, os órgãos homólogos acarretaram-se ou surgiram pela divergência evolutiva, ou seja, pela irradiação adaptativa. Nós temos um ancestral, isso mostra a ancestralidade desses grupos, desses seres. Todos nós tivemos um ancestral hipotético que foram dando origem a ramos de organismos que foram se espalhando. E cada um que foi para um canto precisou desenvolver, né, entre aspas, ele não desenvolveu, né, eles foram sendo selecionados aqueles seres que tinham as características mais próprias para sobreviver àquele ambiente. Então, morcegos foram selecionados os seres que tinham uma capacidade de voo para explorar o ambiente. Né? Não que foram ganhando asas, não. Surgiu algum que voava e conseguia voar mais ou menos. Opa, e se deu bem no ar. Opa, então esse consegue se reproduzindo com o outro, vai produzir filhotes que vão ter essa característica. E cada vez eles vão se reproduzindo mais entre si, porque vão ficando cada vez mais isolados nesse ambiente, fazendo com que cada vez surgissem indivíduos, né, com asas, mamíferos com asas. E assim vai. Né, também para os baleias, né, que eram animais terrestres, carnívoros terrestres, ou cetoartiodáticos terrestres, que foram migrando, né, foram sofrendo transformações que eram ajustes, né, porque quem nascia com cada uma daqueles tipos ia se favorecendo no ambiente. Tá?
E então o ambiente seleciona o tipo de estrutura mais adequado, tá? Então o ambiente seleciona o tipo de estrutura mais adequado. Então, a partir de um conjunto de estruturas ancestrais, foram evoluindo, foram sendo selecionadas estruturas mais adequadas para cada tipo de ambiente. Beleza? Então, irradiação adaptativa de um ser ou de um grupo de espécies foi se espalhando para todo o planeta. Então, outra questão é a semelhança funcional, a analogia, que aí não precede evolução do mesmo grupo. O que são órgãos análogos? Órgãos análogos, eles têm a mesma função, mas origens diferentes. Por exemplo, a cauda da baleia não tem nada a ver com a barbatana caudal de um peixe e nem tem nada a ver com as patas traseiras de um pinguim. São estruturas que têm origens diferentes no corpo do indivíduo. Então, elas só servem para a mesma coisa, elas têm semelhança funcional, mas não a mesma origem, demonstrando que ambientes semelhantes aproximam estruturas para que elas fiquem cada vez mais parecidas. Beleza? Já órgãos homólogos, como a gente viu, eles podem ou não ter a mesma função. Nesse caso aqui, ó, a pata dianteira da baleia, a pata dianteira de uma foca e a asa, né, que é a nadadeira do pinguim, tem a mesma origem no embrião. Então são órgãos homólogos que funcionam para a mesma coisa. Tá? E você veja que eles são bem parecidos, que servem para nadar. Tá? Mas a homologia me mostra muito mais aquela coisa de ir para ambientes diferentes. A analogia é que vai me mostrar que estruturas diferentes convergem, né? Então, o que a gente chama de convergência evolutiva ou adaptativa. Significa o quê? Para o mesmo tipo de ambiente, estruturas diferentes ganham o mesmo padrão, né? Por exemplo, um inseto aquático, um tubarão e um golfinho, que são seres completamente distintos, têm mais ou menos a mesma forma hidrodinâmica para sobreviver dentro d'água. Isso significa que o ambiente aquático selecionou essa forma, tá bom? Mostrando então que os ambientes selecionam as estruturas mais ajustadas a eles, mesmo que essas estruturas tenham origens diferentes. E embriologicamente, a ontogenia, ou seja, a formação de um ser, repete ou reflete a filogenia, a sua ancestralidade, ou seja, aqui vai mostrar que nós temos ancestralidades comuns entre grupos, ancestralidades. A gente tem dentro de grupos parecidos, por exemplo, os cordados, nós temos os cordados, olha só como é que os embriões se parecem em algumas fases, né? Peixe, salamandra, tartaruga, galinho, coelho e humano. Vão ser seres adultos completamente diferentes. Porém, nessa fase aqui, ó, todos se parecem. É chamada de fase peixe. Tá? Todos se parecem. Né? Nessa fase aqui, ó, a fase sapo, né? Esses aqui já são mais parecidos. Esses dois aqui, o girino, né, e um peixinho, também são muito parecidos entre si. Tá? Essa aqui já é uma outra fase. E depois eles vão se diversificando. Mas isso vai mostrando que esses seres, todos eles, têm ancestrais comuns. Por quê? Porque eles têm a mesma formação ontogenética, a mesma formação do embrião, as mesmas estruturas. Por exemplo, aqui ele vai ter um peixe, uma salamandra, que é tipo um sapo,
uma tartaruga, uma galinha, um coelho e um humano. Todos desenvolvem nessa fase as fendas branquiais. Tá? Todo cordado tem fenda branquial. Cauda pós-anal, olha lá. Cauda pós-anal, até o humano tem. Tá? Cauda pós-anal. Isso é uma estrutura desenvolvida em todos os cordados. Tá? Sistema nervoso dorsal. Né? Todo cordado tem sistema nervoso dorsal. Enfim, estruturas que nos mostram que esse é o grupo dos cordados, por exemplo, e se fizer isso com outros seres de outros grupos, vai apresentar a mesma coisa. Os cordados todos têm um ancestral em comum, mostrando a filogenia, né? Que um ancestral deu origem aqui a todos esses seres, né? Que a gente está vendo ali. Né? Então, a gente tem ancestralidade, um ancestral aqui que deu origem a peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Tá certo, gente? Beleza? E as estruturas vestigiais? Olha só, estruturas que estão hoje presentes, como por exemplo nos humanos, o seco, né, pequenininho, com o apêndice, né, que parece não ter função, mas que tem presença nos ancestrais, por exemplo, né, os ancestrais dos primatas. Os humanos têm apêndice e os primatas como um todo. Os ancestrais tinham séculos grandes, né, que foram sendo reduzidos, mais uma vez, foi selecionando indivíduos com esses séculos reduzidos, porque o tipo de alimentação foi se desenvolvendo diferentemente. Né? O osso, né, aqui os ossos da pelvis, né, que se transformaram em ossos únicos. Enfim, musculaturas, estruturas como os olhos, né, que apresentam resquícios, né, do desenvolvimento passado, mas que hoje tem uma funcionalidade menor ou deixou, né, algumas estruturas deixaram de aparecer, por exemplo, nos olhos. A gente deixa de ter o tapeto, que impede a gente enxergar bem no escuro, né? Enfim. Nas baleias, por exemplo, a presença, né, de uma estrutura que não está nem mais ligada à coluna, que são os ossos, né, da pelvis e da pata traseira. Né? Então, veja, esses ossos já não estão mais ligados, porque não tem mais função, mas estão ali mostrando que no passado esses seres tiveram essa estrutura. Né? Os ancestrais deles tiveram patas traseiras, que foram sendo selecionadas para ficarem cada vez menores até desaparecerem e sobrarem apenas os ossos. Outro fundamento que nos mostra evidência são as semelhanças moleculares. Por exemplo, citocromos que participam da cadeia respiratória, por exemplo, né, na questão da produzimos energia, tá? A produção de energia. Citocromo é uma das moléculas que faz parte dessa cadeia. Tem ferro em sua estrutura, tá? E é um transportador das cadeias de transporte de elétrons que liberam energia para a gente sobreviver. Então, entre os humanos têm e outros diversos vertebrados e invertebrados e outros seres também vão ter. Seres que fazem respiração celular vão ter. Então, por exemplo, no chimpanzé, quanto mais próximo for esse organismo, mais parecido essas moléculas tendem a ser. Então, no chimpanzé, o citocromo é igual ao humano, porque somos os parentes mais próximos. Tá? Nós temos ancestral em comum muito próximo. Há 7 milhões de anos atrás,
éramos um único ancestral, não era nossa ancestral, não era da espécie Homo sapiens, mas um ancestral humanoide, né, os australopitecos, que se pareciam chimpanzés, mas já andavam em pé. Então, os humanos e os chimpanzés são esse grupo mais próximo hoje entre os primatas. Então, entre os chimpanzés e os humanos, o citocromo é igual, tem todos os aminoácidos iguais. Tá? Alguns tipos de baleia diferem em 8 aminoácidos apenas dos humanos, ou seja, mostrando que temos um parentesco, é mamífero, né? Baleias e humanos. Já entre aves, quando a gente salta para um outro grupo, né, que já é mais distante um pouco, 13 aminoácidos de diferença entre o citocromo humano e o das aves. Peixes, mais longe ainda dos humanos, diferem 20 aminoácidos. Tá? E alguns fungos diferem até 41 aminoácidos. Então, quanto mais longe evolutivamente, mais diferenças moleculares nós vamos apresentar. Beleza, gente? Isso são as evidências da evolução. Agora vamos fazer exercícios para fixar esse conteúdo. Beleza? Vamos lá. Valeu. Aquele abraço.